Fala galera, vamos começar mais uma aula e hoje o assunto da aula é essencial. Mas o que eu quero que você tenha calma é que por ser essencial não quer dizer que vai ser difícil não, pelo contrário. Toda vez que a gente se deparar com questões desses conteúdos, a gente vai ficar feliz. A gente tem que pular de alegria, beleza? Vamos começar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Teorema de Tales e semelhança de triângulos. Tá vendo que você lembra que é simples? Não tem mistério nenhum. Então vamos conversar um pouquinho sobre o Teorema de Tales, depois a gente fala um pouquinho sobre semelhança de triângulos, tá? Então vamos por partes. Vamos começar falando de Tales. Vem embora, vamos nessa. Ó, tá aí, esse é o assunto da aula da gente, e antes da gente começar, como sempre, vamos conversar um pouquinho sobre os elementos que vão aparecer. Quando a gente fala do Teorema de Tales, você sabe que vai ser um conjunto de retas paralelas e a gente vai cortar com transversais. Mas para a gente ficar com um conteúdo bem sedimentado na nossa cabeça, a gente vai falar o passo a passo e a gente vai entender o que é cada elemento, beleza? Então, como eu disse para você, antes de mais nada, a gente precisa ter um conjunto de retas paralelas. Massa? Então, vamos olhar aqui. Ele me deu três retas, ó, R, S e T, e essa informação aqui, para mim, está dizendo que essas retas elas são paralelas entre si. Beleza? Tá vendo que essas retas elas não se cruzam, logo, a gente pode afirmar que elas são paralelas. Massa? Então, ó, depois que eu tenho esse conjunto de retas paralelas, e eu quero que você observe uma coisa interessante, é que é o seguinte, quantas retas paralelas eu botei aí? Isso, 3. E para a gente estar falando de Teorema de Tales, a gente tem que estar tendo no mínimo 3 retas paralelas. Lembra que há um tempo atrás a gente viu um esquema parecido que a gente usava assim, retas paralelas? Lembra? Mas lá a gente mexia com o que nessas retas? Com os ângulos. Aqui já é diferente. Lá a gente só precisava ter 2 retas paralelas, passava uma transversal só e a gente ia olhar o que acontecia com os ângulos. Aqui não. Aqui eu preciso ter um feixe de retas paralelas. Anotou isso aí? Feixe de retas paralelas não é nada mais, nada menos do que um conjunto com, no mínimo, 3 retas paralelas. Ah, LG, peraí. Quer dizer que, quando eu estou falando de Teorema de Tales, eu posso ter problemas em que eu vou ter mais do que 3 retas paralelas? Eu posso ter 4 retas paralelas? Pode. Eu posso ter 10 retas paralelas? Pode. Não tem estresse nenhum. O fundamento é o mesmo. Então, toda vez que a gente for falar de Teorema de Tales, eu tenho um feixe de retas paralelas. Lembra o que é feixe? Diga para mim. Isso. É um conjunto com 3 ou mais retas paralelas. E, depois que eu tenho esse feixe de retas paralelas, eu preciso cortar elas com transversais. Olha lá aí. Tá aí. Eu peguei esse meu feixe de retas paralelas e cortei com essa transversal e essa transversal. Aí você me pergunta, LG, beleza, eu estou vendo o que está acontecendo aqui, mas eu sei o que são retas paralelas, mas eu não entendi por que a gente chama esse cara e esse cara de retas transversais. Uma transversal vai ser para a gente toda a reta que não é paralela como as outras. Tá vendo que essas daqui, elas são paralelas entre si, ó, R, S e T são paralelas entre si, mas esses caras não são paralelos a ninguém, a gente chama de transversal. Só isso, beleza? Vamos começar a brincadeira? Então se liga. Quando eu tracei essas retas transversais, a minha reta V e a minha reta U, elas interceptaram em pontos as minhas retas paralelas. Por exemplo, ela cortou a reta paralela nesse ponto e nesse ponto. E essa daqui também, ó, cortou em pontos as minhas retas paralelas. Vê como fica. Tá aí. Eu tenho cada pontinho de interseção entre as minhas retas paralelas e as minhas transversais. E o que eu quero que você se ligue é o seguinte. Agora começou a brincadeira. Olha o que Tales percebeu. Tales percebeu o seguinte. Toda vez que eu tenho um feixe de retas paralelas e eu traço transversais, os segmentos determinados entre essas retas paralelas, eles vão ser proporcionais. Beleza? Se liga. Como assim? Tá vendo esse segmento AB aqui que foi determinado? Ele vai ser proporcional ao segmento que está aqui ou na outra transversal. Se ligou que a gente está falando de segmentos que têm posições iguais? Como assim, LG, posições iguais? Olha esse segmento AB na minha transversal U. Vê se ele não está entre as retas R e S. Sim ou não? Beleza? Esse segmento A', B', ele também está entre as retas R e S. Então, como eles ocupam posições que são iguais, como eles ocupam posições que têm as mesmas características, a gente vai estar afirmando que esses caras são proporcionais. E foi isso que Tales percebeu. Beleza? Tá de boa? Então, ó o que a gente vai estar percebendo. Se liga, vamos mudar de cor aqui, só para ficar bonitinho. Eu estou percebendo que esses segmentos, eles têm características
por estarem na mesma posição e a gente vai estar percebendo que eles são proporcionais. Beleza? Então tá aqui, ó. Esse segmento AB, ele vai ser proporcional a esse segmento A'B', beleza? E esse segmento aqui BC, ele vai ser proporcional a esse segmento B'C', beleza? Tudo que eu quero que você entenda é isso. Mas eu já comecei montando com você como é que seria o sentido do que a gente vai montar. Como assim, LG? Eu me perdi, montar demais. Mas vê, calma, te concentra. Vê só, eu já estou dizendo para você que esses caras eles são proporcionais. Se eles são proporcionais, a gente consegue montar uma proporção. Eita, proporção. Eu já escutei isso em algum lugar. Eu quero que você lembre que proporção não é nada mais, nada menos do que uma igualdade de razões, beleza? E se eu estou igualando razões, lembra que uma razão a gente tem que respeitar a ordem. A gente tem que, por exemplo, se eu digo que eu quero a razão do número de meninos pelo número de meninas, o número de meninos tem que ir em cima, o número de meninas embaixo. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que você vai montar uma razão, a gente precisa obedecer a ordem que foi colocada. Então, a ordem numa razão importa. Então, é por isso que na hora de você montar a sua semelhança, se você começa montando a razão com uma ordem, a outra razão ela tem que seguir a mesma ordem. Senão, não dá certo. Beleza? Se liga. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou botar uma setinha aqui de verde para a gente entender. O que é que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se eu começo montando a minha razão da seguinte maneira, ó, esse cara está para esse, quando eu for montar a segunda razão, eu vou ter que voltar por onde eu comecei, ó, assim como esse cara está para esse. Ou seja, se eu comecei montando da esquerda para a direita na primeira razão, eu vou ter que continuar montando da esquerda para a direita na segunda razão. E assim vai. Ah, LG, eu não queria fazer assim não, eu queria fazer diferente. Eu queria fazer assim, ó, esse segmento de cima está para esse segmento de baixo, aí você vai ter que seguir a mesma ideia, assim como esse segmento de cima está para o de baixo. Tudo que eu quero dizer é que se você começa com uma ordem, na outra razão você tem que seguir a mesma ordem. Essa seta ficou feia, mas não tem nada não. Não é verdade? Então bora nessa, só para a gente ilustrar o que é que está acontecendo aqui. Eu vou seguir a ordem que eu tinha falado antes, tá? Para a gente ilustrar como é que ficou. Deixa eu botar aqui minha canetinha vermelha e vamos montar. Então, ó, tudo que Tales está dizendo para a gente é o seguinte. Teve um feixe de retas paralelas. Cortou por transversais, você pode montar uma proporção, basta seguir a ordem dos tamanhos desses segmentos determinados entre as retas paralelas. Bora nessa? Como é que vai ficar? Eu posso dizer assim, ó, AB está para esse carinha daqui, ó, A'B', que é um cara que tem as mesmas posições que ele, assim como o segmento de baixo, ó, viu que eu comecei aqui e voltei para outra razão para começar, também de onde eu comecei, da esquerda, beleza? Bora lá. Assim como BC está para B'C', beleza? Tranquilo? A gente diz que tudo isso aqui vai ser igual a uma constante que a gente chama de K. O que é essa constante K? Deixa eu botar aqui para tu. Deixa eu botar a canetinha azul. Essa constante K, ela é exatamente o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Vou botar para você ficar ligado aqui. Proporcionalidade. Quase não sai, né, pessoal? Beleza. Tá aí, nossa constante de proporcionalidade. O que é que ela diz pra gente? Por exemplo, quando eu monto esse carinha daqui, quando eu faço a razão desse cara com esse cara, quando eu observo a minha constante de proporcionalidade, ela me dá a informação do que é que está acontecendo. Por exemplo, se eu estou observando que a constante de proporcionalidade é 2, quer dizer que se aqui o meu segmento valia 4, ele vai ter que dobrar para chegar nesse segmento. Sacou? Então, a constante de proporcionalidade está dizendo o que está acontecendo entre esses dois segmentos. Tá massa? Tá de boa? Então, é só isso. Na hora de você montar o seu teorema de Tales, basta montar uma proporção que você vai estar desenrolando sem estresse nenhum. Beleza? Vamos continuar. Vê só. Já que a gente falou de Tales, a gente vai estar tendo uma relação em estar montando uma proporção, na realidade. A gente vai estar podendo montar uma proporção toda vez que eu vou ter uma bissetriz interna. Mas antes da gente começar a ideia de proporção, a gente vai lembrar o que é uma bissetriz, beleza? Você lembra o que é uma bissetriz de um ângulo? Lembra que na nossa primeira aula a gente falou de bissetriz? E aí? Eu disse para você que bissetriz era o quê? Diga para mim. Isso. Eu disse para você que bissetriz ia ser uma semi-reta que parte de um ponto e divide o ângulo que está ali naquele ponto em duas partes o quê? Isso. Iguais, beleza? Então, quando eu falo do teorema da bissetriz interna, eu vou ter um determinado ângulo, no qual eu vou traçar uma bissetriz interna que vai dividir esse cara em duas partes iguais.
Quando isso acontece, a gente vai ter uma característica importante. Então se liga, vê só. Tá aqui, ó, o meu vértice A. Nesse vértice A eu tenho um ângulozinho alfa e eu vou traçar uma bissetriz partindo desse carinha daqui. Beleza? Até porque ela tem que partir de algum lugar se ela é uma semirreta. A gente sabe que semirreta é algo que tem começo, mas ela não tem fim. Beleza? Vem pra cá, bora. Então, ó, partindo desse vértice, eu vou traçar alguém que divide esse meu ângulo em duas partes iguais. Bora lá, vamos fazer essa tentativa. Tá aqui, ó. Vê o que vai acontecer. Ela não é uma semirreta, então ela tem início, mas ela não tem o quê? Fim. De boa? Massa? Tudo o que aconteceu aqui foi que eu consegui dividir esse meu ângulo em duas partes o quê? Iguais. Se ele era alfa, ficou alfa sobre 2 para cá, alfa sobre 2, e ficou alfa sobre 2 para cá. De boa? Outra coisa, se esse cara daqui está sendo uma semirreta, ele acabou dividindo o meu lado BC em duas partes. Concordam comigo? Vou chamar essa partezinha aqui, ó, de M, e vou chamar essa partezinha aqui de N. De boa? Aí morreu. Sabe por quê? Porque toda vez vai acontecer o seguinte, ó. Toda vez que eu tenho uma bissetriz interna, ela vai dividir o lado oposto do ângulo que parte, na realidade, do vértice que parte essa bissetriz, ela divide o lado oposto em duas partes. E essas partes a gente vai conseguir relacionar com os lados do triângulo que estão logo acima dela. Tá vendo? Beleza? O que é que acontece? Toda vez que você tem um problema como esse, que a gente traça a bissetriz interna, a gente vai precisar descobrir alguma dessas medidas aqui, ou até mesmo descobrir o perímetro do nosso triângulo. E se você não lembra dessa relação, você vai acabar rodando, buscando relações e tudo mais, para poder chegar nessa resposta com algo que você poderia resolver com uma simples proporção. Porque toda vez que a gente tem uma situação como essa, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso fazer esse cara está para esse, assim como esse cara está para esse. Morreu. Então, o teorema da bissetriz interna diz o seguinte, toda vez que você tem essa situação, ó, vou botar minha canetinha vermelha para ficar bonitinho, toda vez que a gente tem uma situação como essa, eu faço que o cara que está aqui está para o pedacinho que foi determinado no lado por causa da bissetriz, né? Então, A está para M, assim como Bzinho está para N. Essa é a nossa relação, é a nossa proporção que a gente monta toda vez que eu tenho o teorema da bissetriz interna, toda vez que eu tenho uma bissetriz interna dividindo aqui o meu triângulo. Beleza? Então não tem o que fazer. O cara que está em cima está para o cara que está embaixo, assim como o cara que está em cima está para o cara que está embaixo. Não tem o que fazer. Massa? Beleza? Vamos seguir. Então, ó, já que a gente falou de teorema de Tales e já que a gente falou do teorema da bissetriz interna, agora a gente pode ficar tranquilo e estudar semelhança de triângulos. E eu digo uma coisa para você, viu? Pense num assunto importante. Ai, meu Deus, LG, se é importante, quer dizer que vai ser difícil? Não, pelo contrário. É como eu disse para você, toda vez que a gente se deparar com a questão de semelhança de triângulos, a gente já tem que abrir o sorriso. Por quê? É simples. Basta a gente ter calma e montar a relação direito. Porque se a gente vai montar uma proporção, aí é uma igualdade de razões e a gente sabe que na razão, o que é que importa? A ordem que a gente coloca as nossas informações. Beleza? Vamos seguir. Então, ó, semelhança de triângulos. Eu gosto de fazer sempre a seguinte analogia. Eu vou até guardar a canetinha um pouquinho para a gente conversar. Vê só. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Todas as vezes que a gente vai falar de semelhança de triângulos, a gente tem que entender, antes de mais nada, por que eu estou comparando dois triângulos. Massa? O que é que acontece? Eu gosto de falar o seguinte. Se eu chego para você e digo, ó, você é semelhante ao seu pai, ou você é semelhante à sua mãe, ou algum amigo seu, ou algo do tipo. Se eu estou dizendo que você é semelhante a alguém, o que é que eu quero dizer com isso? Exatamente, eu estou querendo dizer que você se parece com aquela pessoa, sim ou não? Pronto, já pegou essa ideia, né? Quando eu venho para a geometria e eu estou dizendo que dois triângulos são semelhantes, sim, eu quero dizer que eles se parecem. Mas na matemática, se parecer significa outra coisa. O que é que vai significar para a gente? Toda vez que eu digo que coisas se parecem, que coisas são semelhantes, eu quero dizer que elas são proporcionais, beleza? Então, a gente vai ter um triângulo menorzinho e outro que vai ser semelhante a ele, provavelmente maior. E o que acontece é que de um para o outro eles só são proporcionais. Por exemplo, eu peguei o menor e multipliquei por alguma constante. Sei lá, peguei todos os lados do menor e multipliquei por 2. Eu já tenho triângulos que são semelhantes, beleza? Então, todas as vezes que você escutar falar de semelhança na matemática, você já sabe que quer dizer que essas coisas são parecidas e na matemática ser parecido é ser proporcional, beleza? Vamos voltar. Vem cá, chega mais. Então, ó, na nossa semelhança de triângulos está aqui. Estou trazendo dois triângulozinhos para você e a gente vai vendo que eles são
semelhantes. Mas para eles serem semelhantes, a gente tem que, antes de mais nada, obedecer algumas coisas. Tá massa? O que é que a gente tem que ter? Para ser semelhante, eu preciso, antes de mais nada, que os ângulos internos dos meus triângulos, eles sejam congruentes. Mas congruentes de que forma? Se liga. Tá vendo que o ângulo que está no vérticezinho superior aqui é alfa? Olha por debaixo. O ângulo que está no vértice superior aqui também é alfa. Tá vendo que os ângulos que ocupam as mesmas posições, as mesmas características, eles têm a mesma medida. Vem para cá. Olha esse cara aqui, ó. O ângulo que está no vértice inferior esquerdo é beta. O ângulo que está no vértice inferior esquerdo é beta também. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho gama e aqui eu tenho gama. Então, quando eu tenho ângulos homólogos congruentes, já é um bom passo para garantir a semelhança de triângulos. Tá massa? Então, o que é ser homólogo? É ocupar a mesma posição. De boa? Então, ser homólogo para a gente, eles vão estar ocupando a mesma posição. Então, tá suave aqui, não tem bronca. O primeiro passo, ok. Qual é o segundo passo? É que seus lados homólogos, lados que têm a mesma posição, que têm as mesmas características, eles sejam proporcionais. Beleza? Então, se eu tenho triângulos que têm lados homólogos proporcionais e ângulos homólogos congruentes, morreu. Eles são semelhantes. Beleza? Quando isso acontece, quando eu vejo que todos os ângulos, eles ocupam a mesma posição e são congruentes, a gente já desconfia que vão ser semelhantes esses triângulos. E se é semelhante, eu posso montar uma proporção. Então, ó, esse lado está para esse, assim como esse lado está para esse, e assim vai. Beleza? Vamos montar aqui, ó. A gente vai ter que o lado AB no triângulo maior está para o lado, ó, DE no triângulo pequenininho. Deixa eu lhe dizer uma coisa, vê. Se eu vou montar uma proporção, se eu comecei no triângulo grande montando a razão, então foi primeiro do grande, depois do pequeno. Quando eu for montar a segunda razão, eu vou ter que voltar para o grande, beleza? Então bora nessa? Então eu posso dizer que esse lado está para esse, assim como esse lado está para esse. Então assim como AC está para o lado DF. DF. E para a gente estar fazendo com todos os lados, vamos fechar? Voltei para o grande, ó, o lado BC está para o lado EF. Então assim como BC está para EF. Ei, lembra, se isso daqui é uma proporção, a gente vai ter que estar igualando a nossa constante de proporcionalidade. Lembra, essa constante de proporcionalidade é só para dizer para a gente como é que está se comportando isso aí. Se eu estou multiplicando por 2, multiplicando por 3, multiplicando por 1/3 ou por 1/2, e assim vai. É só para dar a característica do que está acontecendo no nosso problema. Beleza até aí? Tá de boa? Então é isso. Se a gente fala de semelhança de triângulos, é só para a gente lembrar que esses triângulos são parecidos e ser parecido na matemática é ser proporcional. Tá de boa? Vamos embora. Para a gente falar de semelhança de triângulos, a gente não pode esquecer disso daqui. Véi, lê o nome desse negócio. Teorema fundamental da semelhança de triângulos. Teorema fundamental. Beleza? Isso vai ajudar muito a gente. Então, ó, se liga. O que é que esse teorema fundamental ele diz? Ele diz o seguinte: todas as vezes que eu traço uma reta paralela a um dos lados do meu triângulo, eu vou estar definindo um triângulo menorzinho que ele é semelhante ao triângulo grandão. Beleza? E a gente vai provar isso. Então é sempre assim. Todas as vezes que eu traço uma reta paralela a um dos lados do meu triângulo, eu defino um triângulo pequenininho, eu determino um triângulo pequenininho que é semelhante ao meu triângulo grandão. De boa? Então tá aqui, ó, esse triângulo pequenininho que foi determinado quando eu tracei essa minha reta, ele vai ser semelhante ao triângulo grande. E vamos se ligar no porquê. Vê, deixa eu limpar isso aqui para a gente provar. A LG mais V, a gente só vai conseguir provar que esses dois triângulos, o pequenininho e o grandão, eles são semelhantes se eu pelo menos encontrar os três ângulos homólogos sendo congruentes. Claro, concordo com você. Vamos atrás desses ângulos? Vem cá, se liga. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar esse ângulozinho aqui de cima de alfa, já que ele é comum a todo mundo. Ele vai ser comum tanto ao triângulo pequenininho como ao triângulo grandão. Concorda comigo? Beleza. Aí eu vou dar o nome a todos os outros ângulos do triângulo grande. Bora lá? Vou chamar aqui, sei lá, de θ e vou chamar aqui de beta. Pode ser? Para a gente provar a semelhança, eu precisaria só mostrar para vocês que esse ângulozinho daqui também é θ e esse ângulozinho aqui é beta. E vê como vai ser simples a gente mostrar isso. Vê, deixa eu mudar de cor aqui. Se liga. Eu tenho aqui no meu problema o seguinte, ó. Essa reta R,
antes de mais nada, a gente não garantiu que ela seria paralela à base? Sim ou não? Beleza. Então, se essa reta R ela é paralela à base, eu posso pensar em duas retas paralelas cortadas por essa transversal aqui, ó. Concordam comigo? Se isso acontece, ó, retas paralelas cortadas por essa transversal, ó esse ângulo θ, ele está em cima dessa reta, em cima da reta e embaixo da transversal. Tá vendo? Ó o que está rolando esse ângulozinho aqui, ó. Ele está em cima da reta e embaixo da transversal. Se as características são iguais, a gente diz que esses ângulos são correspondentes. Então aqui, ó, θ também. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Retas paralelas cortadas por essa transversal. Esse ângulo está em cima da reta, embaixo da transversal. Esse ângulozinho aqui, ó, que vai estar em cima da reta e embaixo da transversal, a gente vai ter que chamar de beta. Olha o que aconteceu. Eu estou vendo que meu triângulo pequeno tem exatamente os mesmos ângulos que o triângulo grandão. Quando isso acontece, a gente já garante que eles são semelhantes. Então, toda vez que eu traço uma reta paralela a um dos lados do meu triângulo, eu estou conseguindo determinar dois triângulos que são semelhantes. Um pequenininho, que é semelhante ao grandão. Só para a gente identificar isso aqui. No nosso problema, a gente bota assim, ó. O meu triângulo ABC, tá aqui, ó. O meu triângulo ABC, ele é proporcional, ele é semelhante ao meu triângulo, cadê? APQ. APQ. Isso é o que acontece quando a gente traça uma reta paralela a um dos lados do meu triângulo. Eu consigo identificar uma semelhança facinho, facinho. De boa? Tá tranquilo? Então vamos continuar. Vamos embora. Ó, a gente vai ter aqui os casos de semelhança. O que é isso, pelo amor de Deus? Vê só. Nem sempre vai ser tão simples de a gente identificar quando os dois triângulos são semelhantes ou não. E esses casos, eles vêm para estar ajudando a gente. Ou seja, uma questão vai ter lhe dado algum tipo de informação e as informações que a questão te deu vão fazer com que você se encaixe em um desses casos que eu vou mostrar aqui. Aí, se você consegue bater o olho e identificar qual é o caso, você nem se preocupa em estar provando mais nada. Você já sabe que foi garantida a semelhança, beleza? O primeiro caso é o mais simples de todos. Vê só. Tá aqui, ó. O caso que a gente chama de ângulo-ângulo. A abreviação dele, ó. AA, beleza? Ângulo-ângulo. E o que tá tendo é o seguinte. A tua questão te deu dois triângulozinhos e ela tá mostrando que os ângulos homólogos, eles são iguais, ó. Tá vendo que eles têm as mesmas marquinhas? Aí o que é que acontece? Quando você tem na questão já dois triângulos e os ângulos, dois ângulos homólogos deles são iguais, você já garante que são semelhantes. Até porque, vamos até mudar de cor aqui. Vamos tá vermelho. Até porque, se eu digo que esse ângulo aqui tem dois tracinhos, esse ângulo um tracinho, e eu boto outro ângulo aqui, ó, com três tracinhos, eu estou dizendo para você que esse ângulo de dois tracinhos, mais esse ângulo de um tracinho, mais esse ângulo de três tracinhos, somados, dão 180 graus. Oxente, LG, pelo amor de Deus, como assim? Como é que você sabe disso? Calma, calma. Por que você sabe disso? Porque isso aqui não é um triângulo, a gente sabe que a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, não é verdade? Então calma, respire. A gente já viu que essa soma vai dar 180. Então, se aqui eu já tenho dois tracinhos e aqui eu já tenho um tracinho, para fechar a soma nesse triângulo aqui, eu também teria que ter um ângulo de três tracinhos. Então, intuitivamente, a gente já saberia que esse ângulo aqui seria igual a esse ângulo, porque a soma tem que dar 180 graus. Beleza? Então, é por isso que apenas com dois ângulos eu já consigo garantir que esses triângulos são semelhantes. Tá massa? Beleza? Vamos para o caso 2. Ó, tá aí. Agora a sua questão, a gente está vendo na realidade um caso que a gente chama de lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Essa disposição das palavras está aí por acaso? O que é que você acha? Claro que não, não é verdade? O que é que a questão está me dando? A questão está me dando dois lados do triângulo e um ângulo entre eles, beleza? Então, ó, ela me deu esse lado aqui e ela me deu esse lado aqui. Além disso, ela me deu esse ângulozinho entre eles. Aí o que é que acontece? Tá aqui, ó, ela te deu um triângulo menor, um triângulo maior. Deu dois lados e sempre o ângulo entre eles. O que é que a gente vai ter que observar? Se esse lado é proporcional a esse e esse lado é proporcional a esse, ou seja, se os lados homólogos são proporcionais e o ângulo entre eles acaba sendo congruente, então acabou. Não precisa calcular mais nada, não precisa provar mais nada na realidade. Você já pode partir para a semelhança de triângulos porque eles são semelhantes, beleza?
Esse caso já corta esse caminho para você, já que a questão quis complicar um pouquinho, sem dar tanta informação. Mas a gente já sabe que se eu tenho dois lados e um ângulo entre eles, eu percebi essas características, a gente já sabe que esses triângulos são semelhantes. Beleza? Vamos para o caso 3. Vem cá. Ó, caso 3 é o mais fácil de todos. Não tem nem o que fazer. A questão vai te dar os três lados dos triângulos e você vai observar só se eles são proporcionais. Se isso acontece, já garantiu a semelhança, monta direitinho e acabou. Não tem estresse. Beleza? Então, de teoria, é isso aqui que a gente tem. Tudo que a gente vai fazer agora é colocar a mão na massa. Beleza? Vamos resolver algumas questõezinhas aqui para a gente aplicar tudo isso que a gente viu. Beleza? Bora colocar a mão na massa? Vamos embora. Ó, primeira questão que a gente tem aqui para resolver é essa questãozinha que traz um esquema que a gente vai tentar identificar qual foi o conteúdo que a gente trabalhou aqui hoje. Bora embora? Vem cá. Olha o que ele diz. Com a urbanização, as cidades devem melhorar sua infraestrutura. Como, por exemplo, fazendo vias mais asfaltadas. Sendo assim, a figura abaixo mostra a rua B, que precisa ser asfaltada do ponto P até o ponto Q. Vamos marcar isso aqui. Ele está dizendo que nessa rua B, marca texto, eu preciso asfaltar, ó, a rua B precisa ser asfaltada do ponto P até o ponto Q. Guarda isso aí, vamos embora. Na rua A, já asfaltada, há 3 terrenos com frente para a rua B e para a rua A. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. De boa, tá aqui. Eu tenho 3 terrenos, eu tenho esses caras, as divisas sendo perpendiculares à rua A, tudo certinho até agora. Aí ele diz o seguinte, as frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem respectivamente 10 metros, 25 metros e 30 metros. Então ele já botou aqui, ó, as frentes para a rua A medem 10, 25 e 30 metros. Então com essa informação a gente já pode garantir o seguinte, a gente já sabe, vamos botar a canetinha, a gente já sabe que esse cara é o meu lote 1, esse cara é o meu lote 2 e esse cara é o meu lote 3. Como assim, LG, a gente já sabe disso? Porque ele disse aqui, ó, as frentes do lote 1 mede 10, do lote 2 mede 25 e do lote 3, 30. Então tá aqui, ó, 10 lote 1, 25 lote 2 e 30 lote 3. Beleza? Vamos entender o que ele quer agora? Beleza. A frente do lote 2 para a rua B mede 32 metros. Tá aqui, ó. Então essa frentezinha aqui mede 32 metros. Quantos metros de asfalto serão necessários? Espera aí. Ele está querendo asfaltar onde? Ó, aqui, ó. Ele quer asfaltar de P até Q. Então, tudo que ele quer saber é quantos metros de asfalto eu vou gastar nesse problema aqui. Beleza? Tá de boa? Tem o que fazer, não. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Vê. Ele quer o tamanho todo desse carinha daqui. E ele me deu a frente da rua B, ele me deu a frente do lote 2 para a rua B, a frente do lote 2 para a rua A, mas não me deu nenhuma informação desses caras, até porque se ele tivesse me dado mais informações só era somar, mas ele me deu todas as informações aqui embaixo. Ó. Ele me disse que essa frente aqui para a rua A de todo mundo vai ser 10 mais 25 mais 30, ou seja, tudo isso está dando 65 metros. Oxente, então ele te deu o todo daqui de baixo e deu o pedacinho desse e o pedacinho desse, mas ele quer saber o todo daqui de cima. Vê, organiza assim então, ó, pedacinho com pedacinho, aí tu vai para outra razão, todo com o todo, beleza? Entendi não, LG, vem cá, se liga, ó, vou botar de azulzinho aqui, vê, vamos nessa, ó, eu quero o todo daqui, vamos começar por cima então, x está para o todo da de baixo que é 65, assim como, peraí, a gente começou em cima, não foi? Então na próxima razão eu tenho que começar em cima também, vamos pro pedacinho agora, ó. Assim como 32 está para o pedacinho da de baixo, que é 25. Morreu. Tem o que fazer, não. Beleza? Aí agora, ó, meio pelos extremos, regrinha da Xuxa, como diz Gabriel. Vamos nessa. Vai ficar assim, ó. 25x é igual a 32 vezes... Opa, vamos voltar. 32 vezes 65. Beleza? Vamos nessa. Eu vou achar que x vai ser 32 vezes 65 dividido por 25. Quando você faz essas contas todinhas, você vai achar que x vai ser 83,2 metros. De boa, galera? Então tá vendo que não tem estresse? Basta você montar a razão, as razões, igualou, meio pelos extremos, morreu. Beleza? Tá vendo que não tem estresse? Vamos para a próxima? Vem cá.
Olha o que essa questão 2 está dizendo. Questão agora que a gente já está vendo que é uma questão que envolve um contextozinho maior, que a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Mas não tem segredo não. Vamos ler. Olha o que ela diz. Às 10h45 da manhã, de uma manhã ensolarada, as sombras de um edifício e de um poste de 8 metros de altura foram medidas ao mesmo tempo. Então, se você se ligar, ele disse o seguinte, ó, ele disse que as sombras, então foram mais de um edifício e de um poste. Mas vê, ele deu a sombra do edifício? Não. Mas ele disse que esse cara daqui, ou o meu poste, ele tem 8 metros de altura, já está na imagem. Beleza. Foram encontrados 30 metros e 12 metros, respectivamente. Então, se é respectivamente, ele está falando do que ele disse em cima. Ele mediu as sombras e achou para a sombra do prédio 30 metros e para a sombra do poste 12 metros. Massa? Vamos embora. Conforme a ilustração abaixo, de acordo com as informações acima, a altura do prédio é de quanto? Vamos embora? Não tem o que fazer não. Semelhança de triângulos, ó. Esse triângulo aqui vai ser semelhante a esse daqui. Por quê? Qual é o caso de semelhança que a gente tem? E aí? Vê só. Eu tenho dois lados e um ângulo entre eles. Dois lados e um ângulo entre eles. Ah, LG, mas eu não estou vendo de cara que esses caras são proporcionais. Te aperreia não. Nem sempre vai estar numa proporção bonitinha. Tu já pode montar a proporção e resolver. Vem embora. Vê. Olha como é que a gente vai fazer. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer que a altura do grandão, H, está para a altura do pequeno, que é 8. Então, ó, a altura desse está para a altura desse. Assim como a base desse está para a base desse. Beleza? Então, se eu comecei no grande, eu volto para o grande. Então, assim como 30 está para 12. Beleza? Simplifica a tua vida. Olha como a gente pode fazer. Tá aqui, ó. Eu posso simplificar por 4 aqui, vai dar 2. E eu posso simplificar por 4 aqui, vai dar 3. Beleza? Vamos simplificar mais. Por 3 aqui vai dar 1. Por 3 aqui vai dar 10. Oxi, ficou facinho. Vamos botar na canetinha azul. Ó, vai ficar assim, ó, meio para os extremos. H vezes 1 vai dar H. E eu tenho 2 vezes 10, 20 metros. Essa é a resposta desse nosso problema. Tá vendo que não tem segredo, velho? É só você montar com calma as razões, monta as razões, iguala direitinho, meio pelos extremos, acabou. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma questão. Vem cá. Ó, um pouquinho mais direta. Tenta complicar um pouquinho, mas a gente vai sair fácil. Vê, se liga. O valor do lado de um quadrado inscrito em um triângulo retângulo, ou seja, ele quer o lado do quadrado que, se é inscrito, ele está dentro. Ó. O lado do quadrado que está dentro de um triângulo retângulo, conforme o esboço mostrado na figura. Então, tudo que a gente tem que descobrir é o lado desse quadrado. Então, por exemplo, se eu chamo o lado do quadrado de x, todo mundo aqui vai ser chamado de x. Beleza? Aí, vamos com calma. Esse aqui a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Vê bem. Eu vou montar todos os ângulos aqui do meu esquema para você perceber que os triângulos que a gente tem, semelhantes nessa nossa questão, eles estão em posições trocadas. E quando eles estão em posições trocadas, como eles não estavam, por exemplo, na questão anterior, todos estavam em pezinho bonitinho, todos respeitando as mesmas posições de ângulos. Mas aqui não, a gente vai ver que os ângulos eles estão meio embaralhados, mas é só porque a gente pode imaginar que um triângulo está em pé e o outro, ao invés de estar em pé, a gente deu uma giradinha também. É por isso que dá essa confusão. Mas não tem segredo. Vamos embora? Vem cá, chega mais. Então, ó, quando a gente vai montar os esquemas na nossa figura, eu vou fazer o seguinte. Eu já sei que aqui em cima vale 90, eu vou montar todos os ângulos internos desse triângulo grandão. Tá de boa? Então, ó, aqui em cima 90, eu vou chamar aqui de alfa, por exemplo. Pode ser? Então, ó, ângulo interno 90, outro ângulo interno do triângulo grande eu chamei de alfa, aí eu vou chamar esse cara aqui de teta. Por que eu estou fazendo isso? Acabei de criar uma relação. Porque se eu estou colocando esses ângulos dentro de um triângulo, eu sei que a soma entre eles tem que dar 180 graus. Então, a gente já viu aqui, antes de mais nada, que alfa mais teta mais 90 está sendo igual a 180 graus. É isso que está fazendo o meu triângulo obedecer à condição de existência quanto aos ângulos internos dele. Tá de boa? Não precisa nem mexer. Eu sei que dá para pegar esse 90 e passar para lá, mas é essa relação que eu quero. Por quê? Eu preciso ter em cada triângulozinho, para eles serem semelhantes, essa soma existente. De boa? Então vê. Não sei se você concorda comigo, mas olha para esse triângulo pequenininho aqui. Tá vendo que esse ângulozinho aqui, ele tem que ser exatamente 90 graus. Por quê? Porque aqui dentro, ó, também já é 90. A gente não sabe que é um quadrado? Então, esse cara daqui é um ângulo de 90 graus. Beleza? Só para não confundir a gente, eu vou tirar esse ângulo daqui para não confundir ninguém. A mesma coisa a gente pode fazer no outro triângulo. Ó. Eu posso dizer que aqui é 90 graus.
Beleza? Tá de boa? Para fechar, a gente vai montar exatamente essa ideia da soma que eu estava mostrando para você. Se tu tem alfa e tem 90, falta só quem para completar 180? Ó, eu já tenho alfa e já tenho 90, só falta quem? Teta. Então aqui em cima só pode ser teta. Beleza? Olha aqui, ó. Tu já tem teta e já tem 90. Tu já tem teta e já tem 90. Falta quanto para 180? Ó, alfa. Bota ele aqui, ó. Alfa, galera. Beleza? Olha o que acabou de acontecer. Esse triângulozinho aqui tem os mesmos ângulos que esse triângulo aqui. Eita! Se eles têm os mesmos ângulos, lembra quando a gente foi definir? Se eles têm os mesmos ângulos e esses ângulos eles estão em posições correspondentes, em posições homólogas, a gente pode garantir a semelhança de triângulos. Beleza? Aí o que é que você faz? Já que eles estão em posições misturadas, a gente vai fazer o seguinte. Já que os ângulos são iguais, a gente vai pegar sempre os lados referentes a esses ângulos. LG eu não entendi não. Vem cá, se liga. Ó, vou mudar outra cor, vou botar laranja. Vê. Olha o que está acontecendo. Eu vou montar a seguinte relação. Tá vendo o ângulo θ aqui? O ângulo θ nesse triângulo, ele está olhando para que lado? 8. Então eu vou fazer o seguinte, ó. O lado que está oposto a θ nesse triângulo está para o lado que está oposto a θ no outro triângulo, que no caso aqui é o x. Então eu posso dizer que 8 está para x. Bora nessa? 8 está para x, no caso, né? Vamos embora. Então, ó, 8 está para x, assim como... Aí você vai escolher outro ângulo agora. Vamos lá. Por exemplo, vou escolher alfa. O lado que está oposto a alfa aqui nesse triângulo é o x. O lado que está oposto a alfa nesse triângulo aqui é o 2. Beleza? Então, bora nessa? Então, x, assim como x, está para 2. Vamos recapitular isso aqui, para caso você tenha se perdido. Tudo que eu faço agora, quando os meus ângulos eles estão embaralhados, e a gente está vendo que esses ângulos são iguais, galera. Isso só acontece quando os meus ângulos são iguais, como está acontecendo aqui. Se eles estão em posições diferentes, a gente sempre vai tomar eles como referência. Vamos embora. Olha como eu montei. O cara que está oposto a θ nesse está para o cara que está oposto a θ no outro. Então, ó, 8 está para 2, assim como o cara que está oposto a alfa nesse está para o cara que está oposto a alfa no outro. Então, 8 está para x, assim como x está para 2. Essa é a nossa relação. Se ele queria o lado, meio pelos extremos, bora nessa. X vezes x vai dar x ao quadrado, 8 vezes 2, 16. Beleza? Nesse caso, eu estou achando que x é a raiz quadrada de 16, como a gente só considera a parte positiva dessa solução, já que a gente está falando do tamanho de um quadrado, então a gente está achando aqui que x é igual a 4 para responder essa nossa questão. Beleza, galera? De boa. Então, ó, por hoje a gente fica por aqui, beleza? A gente caminhou por Teorema de Tales e semelhança de triângulos, e é como eu disse para vocês, são assuntos muito importantes. Teorema de Tales, por exemplo, você vai estar vendo na nossa ficha que vão ter questões de física. A gente pode estar trabalhando termometria só com esses conceitos de Teorema de Tales. Semelhança de triângulos também acaba ajudando a gente muito em física. Então são conteúdos simples, mas de muita importância. Beleza? Foi um prazer estar com você, um abraço gigante e até os nossos exercícios. Beleza? Cheiro!